Shalom Adonai. Após passar os 5.904 anos do primeiro jardim, em 29.808 antes da vinda do Messias, houve a rebelião celestial, onde Lúcifer caiu com 1/3 das estrelas. O que são estrelas? São anjos. Ele caiu com 1/3 dos anjos. As estrelas compõem o céu. Então, como caiu 1/3 do céu, o Criador diminuiu 1/3 do céu. A holografia vermelha que ficava em cima ficou embaixo. E o Criador colocou o céu azul em cima. Como caiu Lúcifer com 1/3 dos anjos, o homem não era mais digno de ver os céus. Então o Criador colocou uma cortina azul dos céus, cegando todos de ver os tronos, porque não era mais digno. Quando houve a rebelião celestial, a queda de Lúcifer, Lúcifer perde seu corpo material, tornando potestade. Está em Efésios. Todo o mundo. Matrix se tornou o maligno, porque Lúcifer se tornou o ar, se tornou todo mundo, todas as formas. E o mundo se tornou dele, o mundo virou maligno. Você teve 8.496 anos onde Lúcifer organiza as trevas em setores, em elementos, porque ele não tem mais corpo. E só os demônios que trabalham para ele, os próprios anjos. E esses anjos fizeram corrupção genética com os outros anjos, eram raças distintas, foram criando híbridos, que são espíritos criados dentro da Matrix, não é nem obra do Criador, porque os anjos caídos são obras do Criador. Eles apenas se rebelaram e foram expulsos, igual os humanos. Mas você tem os híbridos, que são união de raça de anjo. E o que acontece? São espíritos que ficam aqui eternamente. Esses que atormentam as pessoas, os povos até os dias de hoje. Chamados de espíritos malignos. Foram criados tudo nessa época aqui. Onde Lúcifer, ele não tinha corpo e passou os poderes para os anjos, as dominação. E cada um, ele prestava conta para ele de cada território. E ele organizou o mundo das trevas. Como o leão é a catraca do relógio, após passar a primeira terra em sentido horário, chegou em leão para se confirmar cataclisma, a catraca tem que girar ao contrário. E foi o que aconteceu. Chegando em leão, a catraca girou ao contrário. Teve leão, virgem, libra, escorpião. Segunda terra. Leão, 1440 anos. O sol nascendo na era de leão. 2592 nascendo em virgem. 1872 nascendo em libra. 1872 nascendo em escorpião. E quando chegou em 720 de Sagitário, em 8.496 anos, Lúcifer, passando os conhecimentos das linhas lei e de como canalizar as energias dentro do mundo, ele passou os conhecimentos das dimensões para os anjos. E esses anjos construíram as pirâmides, os anjos eternos, os próprios anjos que caíram com Lúcifer, que eram dignos de um conhecimento maior, porque você tinha as outras raças, que eram ramificações, que não tinham conhecimento quanto os anjos caídos. E os próprios anjos caídos construíram as pirâmides, porque eles sabiam que quando chegasse em Aquário, ia acontecer o cataclisma. Então eles canalizaram as energias fazendo as pirâmides e os monumentos, porque quando se alinhasse com as estrelas do céu, abririam portais e Lúcifer conseguiria adiantar o tempo, pulando o cataclisma. Passou todos esses anos com o relógio vindo em sentido anti-horário. Quando chegou em 720 de Sagitário, Lúcifer pula no tempo. E foi um pulo de 72 graus, porque ele não queria passar Aquário, porque ele não queria que todo o seu povo
e fosse destruído, toda a corrupção que ele criou, o mundo que ele criou, fosse destruído. E ele fez as pirâmides, os monumentos, para ser dono do tempo e pular o cataclisma. 72 graus. Shalom, fica com Adonai.